Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus graciosamente tem nos conduzido, mas nem sempre a vida cristã é fácil. Na verdade, você deve saber muito bem o que estou dizendo. E não foi apenas conosco que o Senhor fez passar lutas e dificuldades, não foi apenas essa geração que Deus deu tantas lutas, porque outros, como o Asaf do Salmo 73, também passaram por dificuldades. Portanto, nós podemos ver que durante a história da redenção, todo o povo de Deus compartilha de uma característica que terminou marcando por estar no mundo que jaz do maligno, um mundo que ainda está debaixo do pecado. As lutas. E essas lutas nós vimos que fizeram com que o Asaf entrasse numa certa crise temporária. Salmo 73. E nós estamos vendo o que ele teve em seu coração por algum momento, nessa crise em que ele observava as lutas, dificuldades, sofrimentos que passava, ao mesmo tempo em que via o mundo, parece que o mundo mau, os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos, parece se dar bem. E então ele vai refletindo. E para que nós lembremos bem o que ele está pensando, refletindo, ele primeiro diz que quase ele se desviou dos caminhos do Senhor. Porque ele invejou os arrogantes. Porque via que eles se davam bem. Então, começou a olhar para tudo que eles passavam. Parece que nunca dá nada de errado, parece que eles só crescem, prosperam, conseguem, inclusive, se dar bem nas coisas ruins que fazem. E vão caminhando, inclusive dizendo, como Deus sabe? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Ou seja, Deus não sabe nada, deixa para lá. E quem sabe até, e existe Deus, né? Então eles seguem, ele diz, tranquilos. E então pensa consigo mesmo, puxa vida, tenho tentado andar com o Senhor e parece que foi inútil porque enquanto eles que aprontam de tudo, eles que vivem arrogantemente, parece que se dão bem, eu tenho tentado andar humildemente com o Senhor e então vivencio lutas e dificuldades da vida. E essa é a crise de Asaf. E diante dessa crise, diz o versículo de número 16, dando continuidade. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Veja então que Asaf nessa crise, vendo que não poderia ser assim, ele então se apresenta diante do Senhor. Ele pede a Deus que dê sabedoria. E Deus vai mostrar para ele a verdade sobre o que está acontecendo. Diante de suas dificuldades, crises, naqueles momentos em que você não consegue compreender aquilo que acontece ao seu redor, coloque-se diante de Deus. A palavra do Senhor dará a direção. A palavra do Senhor dirá a você a verdade sobre a realidade, o que Deus está fazendo. Ele busca em Deus resposta. Veja que ele busca em Deus. Só Deus poderia responder, porque ele é Deus. É ele quem criou o homem e é ele que dá o destino de forma justa, inclusive, ao homem. Ele se apresenta diante de Deus. E Deus, então, vai mostrar para ele a verdade sobre o que estava acontecendo. E ele nos diz, versículo 18 a 20, Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele então entendeu que o fim deles é a destruição. O fim deles é esse. E o que acontece então? Podemos citar o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, quando, falando sobre
o desprezo dos homens para com Deus, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E então, a partir do versículo 24, Paulo diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que Paulo diz assim, é que Deus os abandonou, Deus os entregou. Eles vivem a vida na arrogância, na soberba deles, como diz o salmista Asaf, porque Deus entregou eles. Eles vão seguindo. Em Hebreus capítulo 12, o autor nos diz que os filhos, aqueles que andam com o Senhor, eles são disciplinados, são corrigidos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm participado, tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Ou seja, Deus abandona eles porque não são filhos. E vivem segundo o próprio coração. Mas aqueles que Deus ama, aqueles que andam com Deus, são corrigidos, são trabalhados, são lapidados, são forjados para que cresçam, para que amadureçam, para que sejam santificados, para que mostrem perseverança nas lutas. Por isso que a vida cristã não é fácil. E por que então os outros se dão bem em sua arrogância, soberba e orgulho? Porque Deus os abandonou para que apenas recebam o merecido juízo no dia final. O que nos revela Apocalipse? Diz Apocalipse no capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o fim. Por isso que então Deus é paciente. O que você tem que fazer diante dessa verdade que deve ser também aterrorizante? Essa verdade que deve fazer o homem temer. Você deve olhar para Cristo, confessar a sua vida, os seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, porque a esperança para todo pecador é somente Ele. E então, você deixar o status de alguém que vive na arrogância de seu coração presunçoso, que acha que é senhor da própria vida, e andar humildemente com Deus. Sim, andar humildemente com aquele que vai lapidando sua vida durante a jornada até a vida eterna. Portanto, há uma esperança para aqueles que conseguem ouvir. O arrogante nunca ouve, porque o arrogante ele sempre acha que é bom demais, está tudo muito bem, e que os outros é que não prestam. Então, ouça o Senhor, ouça Deus falar. Não seja como o arrogante, que despreza o próprio Criador e vive segundo o seu próprio coração. Seja como humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se prostre diante de Deus. E então confesse e busque misericórdia, socorro, auxílio e graça. E assim você entenderá e desfrutará da tranquilidade, da paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. A certeza de que apesar de que a vida é cheia de lutas, apesar de passarmos por muitas tribulações, nossa esperança é certa. A vida eterna é para aqueles que se colocaram humildemente diante do Senhor. Então, Asaf entendeu.
Ele vai continuar ainda no salmo que veremos mais adiante. Mas ele já mostra que entendeu o porquê que a vida de um homem de Deus possui lutas, enquanto os arrogantes vivem como se nada os alcançasse. Espere em Deus, pois ele é justo e bom, e recompensará todo aquele que se entregou ao Filho dele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado por tudo. Por tua graciosa salvação nós não merecemos. Pedimos que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas, de forma que o teu povo, Senhor, se alegre em tua condução, tua direção. E que o Senhor nos ajude nas lutas da vida para que o teu povo persevere, enquanto, Senhor Deus, aguardamos a vida eterna. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.